Quando iniciou e quando terminará a Batalha do Armagedon? Seria até o ano de 2057? Veja bem, as batalhas estelares que os, digamos, cinemas hollywoodianos criaram, com Guerra das Estrelas e outras mais, havia, do ponto de vista da concepção, do aspecto intuitivo, verdades sobre batalhas ocorridas nos mundos estelares, entre o bem e entre o mal. Espíritos construtores do bem enfrentavam no processo de ação e reação os espíritos do mal que queriam destruir as suas criações. Então, esta batalha começa com o início da formação do próprio universo. Agora, existem batalhas que correspondem a ciclos de programação evolutiva. E nós vivemos, especialmente a partir de 1757, 100 anos antes do Livro dos Espíritos, portanto, na vinda do Espiritismo, uma batalha, que é exatamente a preparação da transição planetária, em que Jesus enviaria extraordinários espíritos que, através da mediunidade, traria à humanidade terrestre os ensinos fundamentais para compreender esse estágio final que nós chamamos de ápice da transição planetária. E aí veio o Espiritismo 100 anos depois, que trouxe no seu Pentateuco a imortalidade, a informação que o reino divino não é este. O reino do Pai Celestial é outro. Não é vingativo, não é cobrador, não é olho por olho, nem dente por dente, é misericordioso, amoroso, que exige dos seus filhos o aprendizado. Porque somente através do aprendizado e da aplicação do aprendizado é possível se encontrar a perfeição. Falou que ele não veio trazer a paz. Quando ele informasse a realidade, ele traria o quê? A espada, que é o quê? A discussão, que até hoje existe. Quantos seres se aproximam dessas lives ou das informações espiritualistas dizendo que isso é uma fantasia, que isso é um absurdo, e os seres que aqui estão falando bobagem, como se fosse possível um ser da minha idade, no crepúsculo da minha existência, um espírito velho, que também fez parte da companhia de Jesus, eu posso lhe dizer isto, sem nenhum tipo de problema, vem, veste o corpo físico, sai da sua terra, vem jovem para cá, para construir não só a sua tarefa laboral e familiar, mas uma tarefa espiritual que dura 50 anos produzindo uma árvore cujos frutos são saborosos e como os galhos são verdejantes, que consegue trazer o benefício para mais de 100 mil pessoas por ano. Esta árvore é boa ou esta árvore é ruim? Então, essa pergunta mostra que não somos fantasiosos, somos velhos espíritos e, necessitando da reabilitação, tendo visto o novo mundo que surge, nos candidatamos não só a ir de encontro ao cenário de luz, como também a mostrar esse cenário de luz para aqueles irmãos queridos que adormecem, que cochilam em berço esplêndido, como esperando que os milagres sejam feitos pelos outros e não pelo seu trabalho. Porque o Senhor jamais disse isso, e muito menos Jesus, eu vou te carregar, tu não precisas fazer nada. Não, eu estarei ao teu lado, abre a janela de tua alma, que eu entrarei. E se palmilhares comigo o caminho, eu estarei sempre ao teu lado. Então, isso quer dizer o seguinte, a Batalha do Armagedon começou em 1757, nesse ciclo final, já houve, desde o início do universo, mas agora é uma batalha final para o ciclo de provas e expiações com vistas à regeneração. É uma batalha que terminará quando o Cristo voltar pela segunda vez. Por quê? Porque nesse momento naves de extraordinários tamanhos virão da Confederação Galáxia
para conferir a Terra adentrando no mundo galáctico, sendo recebido como um mundo regenerado e não mais um mundo de dores, de provas e de maldades. Para isso, naves de extraordinário tamanho, muitas vezes maior do que a Terra, estarão distantes a 300 mil quilômetros, mas serão visíveis com seus poderios, trazendo não só seres universais, que são potências angélicas, falanges angélicas, a que Jesus faz parte, seres missionários que se imolaram para trazer a luz de Jesus, de Sofia, portanto, do início das jornadas, os jesuítas do caminho, que aqui estão reencarnados, mas que, se não estiverem, virão, junto a grandes autoridades do cosmos, e juntamente com os responsáveis pela condução na sétima esfera, no sétimo céu, pelos destinos da Terra e das diretrizes divinas, haverão de vir formando aquele chamado arco-íris, que é o espectro da luz, para mostrar o espectro da luz aureolado pelas vibrações extraordinárias, e em volta de tudo isso, potências angélicas como serafins, querubins, tronos e potestades, haverão de mostrar o valor da potência divina. E aí, já antes um pouco, a guerra do bem contra o mal já está se processando. Miguel está a postos. Espíritos como conhecidos na religião católica como São Jorge, conhecidos nas religiões africanas, porque lá eram seres que desciam em naves, chamados também como Ogum, que são guerreiros, e na religião católica é São Jorge. São seres da natureza poderosíssimos, a quem Chico Xavier, visitando em Copacabana, disse aos espíritos incrédulos, porque os espíritos acham que os seres da criação são seres, somente seres de alta elevação. Eles não reconhecem que os teriãs são seres que estão diferenciando entre o animal e o homem. Existem, habitam florestas, habitam mares, e seres misturados entre seres humanos e animais, cujas mitologias revelam eram verdadeiros, porque eram seres na transição do animal para o hominal. E a natureza não dá saltos. A natureza vagarosamente produz os seus espaços. Então, esses seres guerreiros e outros mais auxiliarão para retirar das tocas escuras, dos labirintos fedorentos, dos abismos trevosos, espíritos do mal que aprisionam e que desejam o mal das criaturas que se voltam ao bem. E aí eu pergunto a todos, quem quiser ser do exército do Cristo, se associa ao bem, se associa aos guerreiros poderosos, porque imaginem, nós na Terra precisamos de autoridades policiais, e nós precisamos de autoridades judiciárias. Por que será? Por causa da violência. Por causa de quê? Do desrespeito às leis. No mundo espiritual também. Os seres bons não podem ficar à mercê da maldade dos espíritos ruins. E para isso, seres dedicados, amorosos, que fazem parte das chamadas polícias espirituais, haverão de proteger. Mas vivemos, sim, o Armagedon do final do ciclo. E só vai terminar quando os sinais vierem da sétima taça anunciando está feito. Significa dizer que os maus definitivamente serão expurgados. E os labirintos escuros dos 4 primeiros céus haverão de ser libertados. E os espíritos saindo dos abismos ou irão para o mundo dos exílios, onde continuarão seu sofrimento, ou haverão de serem conduzidos pela misericórdia divina a mundos apropriados da reabilitação. Isso eu digo aos olhos que não percebem. Os olhos físicos não percebem.
mas os olhos invisíveis percebem. Nós já estamos travando uma guerra profunda contra os espíritos do mal. Vive-se uma guerra de grande intensidade contra as criaturas do mal. Por isso, a fé racionalizada, que compreende a força de que dispomos, não a fé de figuras de barros, não a fé decorada, não a fé enganada, por aqueles que nos mostraram que rezar para figuras de barro poderiam resolver os nossos problemas. A verdadeira reza é da alma, é do coração, é do espírito que fala com o poder criador e com os seres que ele representam. Estamos em guerra, meu irmão, mas, ao final deste ciclo doloroso, o mundo verá o que nunca viu. Os olhos perceberão o que nunca viram. E os espíritos infelizes correrão para todos os lados, sem saber para onde ir. Porque as tocas e os lugares ermos não estarão mais à disposição deles. E a luz se fará presente em todos os sentidos.